Fala família vascaína, fim de papo, Ceará 2, Vasco 1, mais um jogo horroroso, mais uma vergonha aí fora de casa. Dá desânimo de vir aqui, ter que falar dessa partida, mas como a gente tem compromisso com vocês aqui no YouTube, a gente está vindo aqui fazer esse pós-jogo aí muito aborrecido. Um primeiro tempo ridículo do Vasco. O Vasco, apesar de ter um pouquinho mais de posse de bola, o que acontece? Não teve um jogo de associação com os jogadores que tinha. Payet, o Nuno Moreira não conseguiram ali dialogar e criar uma jogada que fizesse com que conseguisse furar o bloqueio da defesa do Ceará e muito mal conseguiam chegar perto da área do Ceará, do campo de defesa do Ceará. O Ceará com mais opções do que o Vasco, de vez em quando caindo muito ali nas costas do Piton e cruzando bolas na área, ofereceu muito mais perigo para o time do Vasco do que o Vasco para o Ceará. Não que o Ceará fosse esse time todo não, porque não é, tá? É o Vasco que não jogou nada. Não dá para entender, cara, o que acontece com esses caras. Eu não sei se é falta de vergonha na cara, se é salário que já está atrasado e ninguém está falando aí na mídia, mas um jogo horroroso para vocês verem. No primeiro tempo, o único lance de perigo do Vasco foi o chute do Payet e, porra, mais uma vez seu João Vitor fazendo merda na partida, porque não tem um jogo que ele não faça besteira. Um zagueiro que custou 40 milhões de reais ao Vasco tentou cortar a bola e deu a bola no pé do jogador do Ceará, que cruzou para quem? Para o Pedro Raul exercer a lei do ex, fazer 1-0. Então, no primeiro tempo, o Vasco perdendo por 1-0. Time muito mal, cara, com mais posse de bola, mas porra, muito ruim na partida. Como eu falei, não conseguia ali criar nada de efeito para conseguir empolgar a torcida. Torcedor que estava lá no Ceará devia estar muito chateado, né, cara, com essa atuação pífia do Vasco. Segundo tempo, eu achei ainda assim mesmo ruim, tá? Segundo tempo do Vasco também foi abaixo, mas a diferença é que os jogadores começaram ali a ter mais aproximação, conseguiram ali rodar a bola um pouco melhor e forçar a jogada pela linha de fundo com o cruzamento. Então o Vasco começou a melhorar muito pouco, tá? Melhorar pouco, mas não que se diga que jogou bem. Isso não é jogar bem, muito longe de jogar bem. E eu tenho uma dúvida, tá? Uma dúvida aí em relação ao Payet, cara. Numa jogada ali do Payet dentro da área, ele foi calçado por trás e nem sequer o VAR chamou o árbitro. Eu tenho quase certeza que foi pênalti nele. O jogo estava 1-0 para o Ceará. E, cara, tanto que o Payet depois saiu machucado de campo por causa dessa falta. Não foi chamado o árbitro e nem mostrou na televisão. Não repetiu o lance, né? Mostrou uma ou duas vezes só. E, cara, os comentaristas também ficaram calados em relação a isso. E o VAR não chamou o árbitro para rever o lance. Então não deram esse pênalti. Para mim, não sei se mudaria o jogo. Pô, se fosse 1-1 ali com o gol do Verratti, de repente o Vasco poderia reagir. Mas não é para justificar a derrota. Garfaram o Vasco nessa partida e o Vasco continuou tentando daquela forma, né? O mesmo tipo de jogada. Toca aqui, toca ali, Piton para a área, cruzamento. Sendo que eles tinham que ter forçado essa jogada no primeiro tempo e não forçaram. O Vasco ali sem muita criatividade, botou mais 3 jogadores, Alex Teixeira, o Ryan, entrou mais o outro jogador aí que eu não estou lembrando quem é, o Adson, né? Melhorou um pouco, mas não o suficiente para conseguir empatar a partida. O que aconteceu? Numa bola alçada dentro da área do Vasco, né? Lei do ex de novo, Pedro Raul, 2-0 Vasco. O Vasco volta a sofrer com bola aérea, a zaga do Vasco tá uma peneira. Então o Vasco ali toma o segundo gol e o que já estava difícil, né? Ficou mais difícil ainda. Então o juiz dá mais ali 9 minutos e ali quando o Vasco força a jogada em cima do Verratti com cruzamento, a única oportunidade que ele teve no jogo, bem dizer, ele faz o gol de cabeça e o Ceará ficou mastigando o jogo, né? O jogador caindo toda hora, se jogando. Cara, eu acho que o juiz prejudicou sim o Vasco um pouco ali, tá? Teve umas faltas que ele não deu pro Vasco e esse pênalti aí que o Vasco foi garfado. Não justifica o resultado. O Vasco perdeu porque mereceu perder, jogou totalmente desorganizado, não soube
não soube jogar essa partida fora de casa e jogou de forma vergonhosa, vergonhosa. O time ali que não teve inspiração, não teve, faltou muita força de vontade também para os jogadores. Jogadores pesados, sem velocidade, eu acho que tem a ver também com a questão física, né? Jogadores totalmente, digamos assim, anêmicos, né? No sentido figurado, né? Anêmicos. Falando em metáfora aqui. Então, o que acontece? O Vasco perde mais uma partida aí, vai perder várias posições agora fora. Vai perder várias posições agora por ter perdido essa partida fora de casa, né? Porque, cara, era uma partida que dava pelo menos para sair com um pontinho, né? Se o time tivesse melhor. Mas infelizmente foi lá para o Ceará para perder essa partida. Então, fim de papo, Ceará 2, Vasco 1, mais uma partida ridícula do time do Vasco. E agora pegar o Flamengo sábado e o Lanús na terça. Quero saber o que vocês acharam dessa partida. Muito aborrecido. E agora, cara, pegar o Flamengo no Maracanã, né? Seu Pedrinho tirou o jogo de São Januário. Olha a merda que ele arrumou aí pro próximo jogo. Família, eu vou ficando por aqui porque tá tarde, tá? Fiquem com Deus. Infelizmente, segunda derrota com a partida aí ridícula do Vasco da Gama. Grande abraço. Papai do céu abençoe vocês. Aqui é Vasco.